Graça e paz, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Uma boa noite a todos vocês, a quem está chegando por aí. Hoje estamos dando início a mais um episódio do Vem Ler Comigo. Hoje iremos ler 4 capítulos no livro de Êxodo, capítulos 28, 29, 30 e 31. E eu já deixo aqui o meu convite para você. Vem ler comigo, vamos aprender a palavra do Senhor. Vamos conhecer a nossa Bíblia, vamos nos conhecer um pouco melhor. Vamos fazer parte deste projeto. Quero convidar você a participar comigo. Vamos ler a Bíblia toda juntos. Então não perca seu tempo e vem comigo que vai ser bênção para minha e para a sua vida também, eu tenho certeza disso. Conhecer as Escrituras Sagradas, algo que muitos não conhecem, muitos deixam de lado e se apegam a tantas coisas, menos a conhecer a Bíblia. Por isso, este projeto Vem Ler Comigo, onde eu convido você, a sua família, seus amigos, seus parentes, a vir ler comigo, a vir conhecer a palavra do Senhor. Sem mais demoras, nós vamos já iniciar a nossa leitura de hoje com 4 capítulos, e vai ser bênção. Já estamos quase terminando o livro de Êxodo, e temos ainda muita coisa pela frente para aprender. Então não perca seu tempo e vem junto comigo, tá bom? Já vou colocar aqui na telinha do seu celular a nossa versão bíblica. Você pode acompanhar com a sua Bíblia, qualquer versão que você tenha. Eu utilizo a versão Almeida Revista e Corrigida. Se você quiser, você pode acompanhar por uma Bíblia da internet também, né? Eu utilizo a YouVersion, que é uma Bíblia online e que tem várias versões e é muito fácil de utilizar, tá bom? Então, se você quiser, você também pode acessar aí o site e participar comigo. Então, sem mais demoras, vamos de leitura bíblica, porque é isso que importa no dia de hoje. Êxodo capítulo 28. Depois, tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, da mesma obra de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas, e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos, lavrarás
essas duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro a farás. E porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e duas cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedra, a ordem de 1 sárdio, de 1 topázio e de 1 carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de 1 esmeralda, de 1 safira e de 1 diamante. E a terceira ordem será de 1 jacinto, de 1 ágata e de 1 ametista. E a quarta ordem será de 1 turquesa, de 1 sardônica e de 1 jaspe. Engastadas em ouro serão os seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, da obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral, e as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis do éfode por cima, com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E nunca se separará o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas farás romãs de pano azul, e de púrpura e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor, uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido,
quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás à maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino, e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhes-á cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Serão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Êxodo capítulo 29. Isto é o que lhes há de fazer, para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco, queimarás com fogo, fora do arraial, sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue e o espalharás sobre o altar ao redor.
e partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim, queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar de seu pé direito. E o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e os espargirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro e a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é a oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel. Dos sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da consagração para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da consagração, da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho não as comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão, até a amanhã, o que sobejar queimarás com fogo. Não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que tenho ordenado. Por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois,
é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Êxodo capítulo 30. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados a sua altura. E as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro o forrarás. O seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas. E lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Isto dará todo aquele que passar ao arrolamento. A metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas.
E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua semente nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, ônica e gálbano, estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmo. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Êxodo capítulo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo artifício, para inventar invenções, e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre,
e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme tudo o que te tenho ordenado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porque isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Meus queridos irmãos, nós finalizamos então hoje a nossa leitura bíblica diária, hoje com 4 capítulos do livro de Êxodo, 28, 29, 30 e 31, que conta como que Deus deu a Moisés a montagem do tabernáculo. Meus queridos irmãos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero deixar este convite para você. Vem sempre ler comigo, todos os dias, a partir das 20 horas, eu estarei aqui para ler com você a Bíblia Sagrada. Não estou aqui para pregar, não estou aqui para dar lição, não estou aqui para ensinar, não estou aqui para dar qualquer tipo de informação a respeito da Bíblia. Estou aqui apenas para ler com você este livro sagrado. Vamos do começo ao fim. Espero poder contar com a sua companhia. Por isso, fica aqui o meu convite para você. Vem ler comigo. Que o nosso Deus abençoe a sua vida. Que Ele abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar. Abençoe os seus negócios. Que Ele te cubra com as tuas asas. Que Ele te proteja com tuas mãos potentes. E te dê sempre uma porção da tua graça e da tua misericórdia. Quanto a mim, eu espero você amanhã para mais um episódio do Vem Ler Comigo. Deus abençoe você.